A Câmara dos Deputados adiou a votação da PEC da anistia, estava marcada para ontem, a gente falou disso agora há pouquinho aqui. O texto da proposta, que, entre outras coisas, perdoa partidos políticos por multas recebidas em processos eleitorais, foi alterado pelo relator Antônio Carlos Rodrigues, que fixou também uma cota mínima de 20% para negros. Para entender os rumos da votação, a gente convidou para conversar com vocês o deputado Altineu Cortes, líder do PL na Câmara. Deputado, bom dia e obrigado pela entrevista aqui para a Jovem Pan. Bom dia, Rafael. Estou à disposição de vocês aqui para a gente esclarecer essa PEC importante que está para ser votada na Câmara dos Deputados. E o que é que está pegando, deputado? Por que é que adiaram e já chegaram a um acordo para votar? Na realidade, o nome que deram de PEC da anistia, aconteceu o seguinte assunto. Na eleição passada, e a eleição você precisa ter a anualidade para as regras valerem, o Tribunal Superior Eleitoral criou resoluções um ano antes da eleição para regulamentar a questão dos recursos das mulheres e da cota de negros e pardos. Isso um ano antes da eleição. Então, essa regra não poderia, pelo princípio da anualidade, fazer parte da eleição passada. Isso gerou um desentendimento nacional em municípios e em estados, e essas regras geraram multas para os candidatos, multas para aqueles que participaram da eleição. E isso criou uma série de problemas para os partidos e para as pessoas físicas que se dispuseram a disputar a eleição. Então, como não existia um ano de criação e o TSE não pode criar regras, resoluções, quem tem que legislar é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, veio essa PEC para anistiar essas multas que foram feitas em cima de brasileiros que quiseram se candidatar e tiveram essas multas aí, tem essas multas hoje para pagar. Esse é o assunto. Existem vários pontos técnicos, está sendo discutido na comissão hoje ainda pelo deputado Antônio Carlos Rodrigues, que é o relator, e todos os membros da comissão, e depois vai à votação em plenário. Agora, deputado, há ainda alguns pontos que, além dessas questões que o senhor destacou, que não apresentam um consenso para análise, para a tramitação dessa PEC. E eu destaco um ponto que a gente falou agora há pouco, que é sobre a reserva de vagas para mulheres nos legislativos, seja nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e também no Congresso Nacional. Queria te ouvir a respeito disso. Há a possibilidade de se chegar a um consenso, de caminhar num sentido mais convergente em relação a essa questão, porque é um ponto muito criticado por essas entidades que acreditam que o limite estabelecido é muito baixo para essas reservas? Olha, até então, o Brasil avançou muito na questão das mulheres na política. 30% dos recursos eleitorais, para fins eleitorais, são disponibilizados às mulheres. E 30% das vagas são disponibilizadas às mulheres. Uma questão, por exemplo, que é discutida na PEC, num dos seus artigos, é que em muitos municípios e estados, às vezes não tem 30% de mulher para compor aquela chapa para disputar a eleição. E aí existe até muitos casos de chantagens, de mulheres dizendo: eu vou sair e se não me ajudarem aqui ou ali, eu saio, para prejudicar o partido e prejudicar a chapa inteira e os candidatos. Aí vem aquela questão de mulheres laranjas. Então, nós precisamos ter regras claras, porque a gente não pode, na minha opinião, a gente tem que incentivar a participação das mulheres, e para isso 30% do fundo eleitoral está destinado às mulheres, mas nós não podemos colocar que, se não houver mulheres naquele município ou naquele estado, isso possa penalizar os outros candidatos. Isso, por exemplo, está sendo esclarecido na PEC. Existe também uma discussão para cota de mulher, cota fixa. E isso é bastante discutido hoje entre os deputados.
porque querem estabelecer na PEC uma cota fixa para a mulher de 15% na próxima eleição de vereador e 20% nas próximas eleições de deputado, e realmente isso eu sinceramente não sei se tem consenso, porque aí muita gente diz, a mulher quer igualdade, se ela quer igualdade, por que ela quer ter direito à vaga fixa? A gente ouve isso nos corredores da Câmara dos Deputados. Então é uma discussão que vai ser feita hoje, finalizando a comissão especial, e depois no plenário da Câmara. Seguimos então para a participação agora dos nossos comentaristas. Deputado Amanda Klein. Deputado, bom dia. Eu vejo essa PEC, eu acho que muitas mulheres enxergam assim, e negros também, como um retrocesso. No caso dos negros, diminui a proporcionalidade de recursos destinados a essas candidaturas. 50% dos recursos foram destinados na eleição passada, de 2022, a partir da PEC da anistia seriam 20%. Essa reserva de vagas para mulheres de 20% em 2026 é muito pouco. Hoje nós já somos quase 18% do parlamento. 20% nos condenaria a uma subrepresentação. É aquele caso do teto, do limite que no fim, do piso que acaba virando um teto. É preciso estimular. A gente acabou de ter uma entrevista muito elucidativa com o Fábio Santana, que é presidente do Direito Constitucional da OAB, e ele estava falando justamente sobre a importância das políticas afirmativas, porque elas estabelecem um condão de mudar o comportamento, de mudar uma cultura. Então, cabe aos partidos correr atrás de formar melhores quadros, de formar quadros de mulheres que se interessam e que possam participar efetivamente da política. Vai na contramão da decisão do CNJ ontem, que estabelece uma paridade para a cúpula do judiciário entre homens e mulheres, estabelece como meta a paridade, para que as mulheres sejam incentivadas na carreira. O senhor não acha que é um retrocesso? Na prática, a gente vai ter menos mulheres e menos recursos destinados para candidaturas femininas, porque as regras foram flexibilizadas já na mini-reforma eleitoral. Olha, Amanda, eu não acho. Eu quero fazer uma conta aqui com você. Você hoje tem 30% dos recursos garantidos às mulheres, para incentivar as mulheres a estarem no pleito eleitoral. Você tem 20% dos recursos destinados a negros e pardos, no mínimo. Pode ser mais. 20% é a base, 30% é a base, pode ser mais. Então, nessa teoria, daqui a pouco, se for ser 50% para as mulheres, 20% ou 30% para os negros e pardos, aí eu me pergunto, se o Cláudio Dantas quiser disputar uma eleição, ele que é branco, como é que vai ser? Ele vai disputar na cota de 10%? Quer dizer, esse assunto de cota tem muita discussão na Câmara. Eu sou muito a favor da garantia dos recursos para as mulheres, para incentivar as mulheres, da garantia mínima de recursos para negros e pardos, da garantia. Em relação às vagas fixas, você garantir uma vaga fixa, existe muita discussão sobre isso. Eu ontem à noite ouvi muitos deputados, eu estava no plenário da Câmara dos Deputados, ouvindo os deputados, e inclusive deputadas mulheres, elas dizendo, eu não quero cota garantida para mim, vaga garantida para mim. Se a gente quer direitos iguais, como é que eu vou querer uma vaga garantida para mim? Por outro lado, existe 18% de mulheres hoje já na Câmara Federal. Então, será que vale garantir 20%? Estaria sendo menos, estaria até sendo mais na próxima eleição do que já existe hoje. Mas esse tema é um tema realmente que existem muitas opiniões divergentes, existem muitas discussões, muitos posicionamentos divergentes. Agora, a mulher é valorizada no sistema, sim. Ela tem garantido minimamente 30% dos recursos eleitorais. Então, eu acho que ela é valorizada. Eu queria entrar num outro tema, não sei se tem espaço para isso, no que aconteceu com uma mulher nesse final de semana, que é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Eu não sei se por acaso eu estiver aqui ocupando o tempo, vocês podem me avisar. Mas eu achei um absurdo uma ministra de Igualdade Racial cometer racismo e xenofobia e pegar um jato da FAB para ir ver o jogo do São Paulo e do Flamengo, com dinheiro público. Eu sou um cara, por exemplo, que quero muito saber quem mandou matar a Marielle. Eu quero o resultado desse caso. Mas a ministra, irmã da vereadora que foi assassinada,
ela é ministra, ela é um símbolo, né? Ela não poderia ter cometido racismo. Ela não poderia ter zombado do povo brasileiro. Foi uma assessora, né? Foi uma assessora que já mas ela foi zombou exonerada. E ela ligou pedindo desculpas para o presidente do São Paulo. Ela zombou assim, do povo brasileiro. Da FAB, eu acho que muitos homens, ministros homens, pegam jatos da FAB, de partidos grandes, né, partidos do centro político, e não são admoestados e fustigados da mesma forma que a ministra Marielle. Não que eu acho que ela não pudesse ver um jogo de futebol, carreira, concordo. Para ir ver um jogo de futebol, dizendo com o nosso dinheiro... Só para pontuar aqui, é importante colocar o argumento da ministra também, né? Deixando claro aqui que essa utilização de jatinho para cima e para baixo não é um problema já resolvido, né? Muito pelo contrário. O que ela diz, eu quero aqui só passar a informação do argumento da ministra, é o seguinte, que ela saiu de Brasília e foi a São Paulo, veio a São Paulo, sendo flamenguista, mas veio para assinar um protocolo de combate ao racismo no futebol. Ontem, inclusive, ela publicou essa mensagem no antigo Twitter, agora X, e vinculou ali numa das mensagens o protocolo que está sendo desenhado desde que a ministra Ana Moser estava no cargo. Então, é Ministério da Justiça, Ministério do Esporte e Ministério da Igualdade Racial. E ela veio a São Paulo, onde também estavam o ministro Fufuca e o ministro Silvio Almeida, que é de São Paulo, para assinar esse protocolo. Aí a gente pode argumentar, bom, mas podia ter sido assinado em Brasília, podia ter sido uma assinatura eletrônica. Podia, mas o senhor é político e sabe que política é feita também desse teatro, de símbolos, né? Desse evento, de símbolo. E aí ela é flamenguista, ela faz um vídeo e expõe ali uma questão menor dentro do voo da FAB. Agora, a xenofobia ou racismo, isso a justiça vai decidir. Quem fez, como lembrou a Amanda, foi a assessora dela que foi demitida ontem, né? Mas é um fato lamentável. Eu acho que não é esse exemplo que a gente quer para o Brasil. Óbvio que se outros cometem erros usando o avião da FAB, que também sejam punidos por isso. Mas ficar com esse discurso de moralidade, para pegar jatinho, cantar musiquinha de domingo eu vou ao Maracanã, ir lá para o Morumbi, e uma ministra que tem que defender a igualdade racial, chegar lá numa sua assessora principal, ela deveria pedir demissão. Ela está no cargo pelo que aconteceu com a irmã dela. E o que aconteceu com a irmã dela foi gravíssimo. E a gente precisa saber, inclusive, quem mandou matar a Marielle. Isso já faz tempo que a gente devia estar sabendo, né? Mas, sinceramente, é lamentável uma ministra da igualdade racial cometer, na sua equipe principal, cometer racismo e xenofobia. E ela é mulher, por exemplo. E a gente tem que incentivar a participação das mulheres na política. Eu sou favorável a isso. Deputado, o Cláudio Dantas está nos aguardando aqui, ele quer participar dessa conversa, fazer uma pergunta para o senhor também. Cláudio Dantas, o senhor lembrou, se ele quiser. Cláudio Dantas já está eleito, viu? O voto da bancada aqui ele tem todo, viu, deputado? Mas tem que ver qual é a cota, porque a cota pode ser que para brancos fique em 10%. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Eu queria tocar nessa questão da formação política, porque eu converso com muitas lideranças partidárias, vejo, inclusive, que o PL vem fazendo um esforço muito grande agora, já neste ano, para tentar mobilizar pré-candidatas, né, ou tentar mobilizar lideranças femininas para a política. Participei até de um evento do PL Mulher, também o União Brasil, fiz a mesma coisa. Tenho visto os partidos se movimentando nesse sentido. Talvez não fosse o caso de se concentrar esforços em criar alguns gatilhos que determinassem a liberação de recursos do fundo partidário, por exemplo, para partidos que efetivamente invistam na formação de mulheres na política, porque quando eu venho conversando há alguns anos, eu percebo que muitas vezes, e esse caso de candidaturas laranjas está muito presente, eu percebo muitas vezes que não tem recurso humano disponível. Quer dizer, quando os partidos querem lançar candidaturas femininas, simplesmente não há recurso humano disponível. É claro, isso tem a ver com todo um problema estrutural que a gente tem,
mas talvez também com uma falta, né, de ação dos partidos em convocar essas mulheres, em informar, em instruir, informar mulheres para a política. O que você acha? Olha, o Partido Liberal tem investido muito nisso. Eu acho que isso que você falou é fundamental. Nós precisamos, sim, investir na base, na formação, não só das mulheres, como dos novos políticos, porque hoje é difícil você trazer gente para a política para se candidatar. A política tem sido muito banalizada, as pessoas falam e a política ela precisa ter um crescimento com sangue novo. Então, eu sou muito favorável. Eu, no PL, lá como presidente estadual no Rio de Janeiro, e o nosso presidente nacional tem investido muito na juventude do partido e nas mulheres do partido. O movimento do PL Mulher Nacional é um movimento extraordinário. A presidente, inclusive, é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E nós temos um movimento com atividades semanais nos estados. O nosso partido lá no Rio, por exemplo, no seu dia a dia existe um movimento, o maior movimento é o movimento das mulheres. E o fundo partidário disponibiliza, sim, a todos os partidos recursos para investir em mulheres. Então, a gente tem treinamentos, a gente tem atividades. Esse final de semana, por exemplo, nos últimos 2 finais de semana, no Rio de Janeiro, tiveram atividade com as mulheres e em outros estados. Então, eu acho que é fundamental investir, sim. E mais um assunto que eu quero trazer aqui para vocês é a união que nós fizemos ontem, uma das reuniões que eu participei na minha vida política, das mais importantes, da união dos integrantes das frentes parlamentares e dos partidos na defesa do papel do Poder Legislativo, que nós estamos nos sentindo usurpados pela interferência do Supremo Tribunal Federal nos temas como legalização das drogas, descriminalização do aborto, direito de propriedade, da legítima defesa e entre outros temas, que estão, obviamente, na Constituição, no artigo 49(11). Nós fizemos uma nota, eu gostaria só de tomar a liberdade de ler aqui quem assinou essa nota: o Partido Liberal, o Partido Novo, a Frente Parlamentar da Agropecuária, da Segurança Pública, dos produtores de leite, a Frente Parlamentar Evangélica, Frente Parlamentar Católica, Frente Parlamentar contra as Drogas, da Defesa das Prerrogativas, Frente Parlamentar dos Livres Mercados, do Biodiesel, do Brasil Competitivo, do cooperativismo. Então, muitos deputados estão se unindo e nós queremos fazer uma obstrução na Câmara dos Deputados, porque a gente entende que a usurpação de poder, a invasão do poder legislativo, tanto das decisões tomadas na Câmara e no Senado, pelo Supremo Tribunal Federal, deixam o poder legislativo sem significado, porque o voto popular é dado aos deputados e aos senadores. As leis precisam ser criadas pelo legislativo e não o Supremo Tribunal Federal mudar ou criar leis, principalmente em todos os temas, mas nesses temas que tocam tanto a população que nos elegeu. Então, esse movimento ontem foi o maior movimento que eu participei na Câmara dos Deputados. Sim, nós falamos sobre esse movimento ontem, que aconteceria, inclusive, e falamos também sobre a PEC, que está em discussão já, talvez não oficialmente no plenário, mas para que haja a possibilidade, deputado, de que o próprio Congresso revise decisões do STF quando essas decisões não forem unânimes. A gente segue acompanhando todas essas articulações. Eu te agradeço demais a entrevista nesta manhã. Conversamos com o deputado Altineu Cortes, líder do PL na Câmara dos Deputados. Um bom dia, deputado. Bom dia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o Brasil. Bom dia.